Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida, hoje falando um pouco a respeito do preconceito e agora de volta com o Dr. Isaac. A gente estava até fazendo uma brincadeira aqui, que inclusive a gente trouxe esse tema à tona porque, como a gente disse, tem vários tipos de preconceito, a gente não conseguiu falar todos aqui, mas é importante a gente até voltar na tela interativa, Isaac, porque a gente está presenciando uma situação que uma pessoa está sofrendo preconceito porque ela é mãe solteira. Gente, a gente já saiu daquele tempo de novela, né? Que inclusive a gente tem até hoje uma novela de época que mostra pra gente isso, que sofre preconceito quando é mãe solteira, né? Ou então um pai solteiro. Por que isso acontece, Isaac? Na verdade, isso acontece por conveniência individual, né? Por desejos individuais, pensamentos individuais. Eu espero que isso não seja um pensamento coletivo. Eu não quero acreditar que isso é um pensamento coletivo, né? Até porque ali o encontrar de duas pessoas se dá pelo sentimento, né? Mas tu tá querendo negar os interesses? Sim, quero negar os interesses materiais, os interesses de ganhos, de cargos, etc. Eu quero negar isso, porque eu não quero alimentar isso aqui. Eu quero alimentar os sentimentos, o desejo de estar com aquela pessoa, o desejo de construir algo com aquela pessoa. E se a pessoa, por uma consequência, tem um bebê, tem uma criança, poxa, que belo, né? As responsabilidades podem ser divididas, por que não? Por que não educar alguém? Por que não fazer com que no futuro aquela criança olhe para o parceiro da sua mãe ou do seu pai e diga, poxa, ele me criou, né? Ele pode não ser meu pai biológico, mas ele é meu modelo de moral, de ética e de valores, que são valores morais. Por que não se sentir feliz em ouvir alguém adulto, feliz, constituído materialmente, socialmente, né? Sendo elogiado? Então isso é uma questão de preconceito mesmo, de alguém, não vou ficar com a fulana porque ela tem filhos. Caramba, e o sentimento, né? E o desejo de saber se vão ser felizes, né? A alegria de estar com essa pessoa, né? Então é algo que de fato é um preconceito. E quando se afasta dessa pessoa, é a discriminação. Quando é feito o ato, né? É a discriminação. O ato de ignorar, o ato de rejeitar, de se afastar, isso é uma discriminação. O ato de dizer, você é preto e se afastar dessa pessoa é preconceito, mas é conceito a partir do momento que disse e se afastou, houve uma discriminação, afastou-se literalmente, discriminou. E isso é caracterizado crime, de fato e de direito. Então o ato seria discriminação? Discriminar. O ato seria discriminar, se afastar, querer aquela pessoa longe e verbalizando isso, né? E as pessoas, elas têm que entender que é inexistente essa posição. Todos nós somos seres humanos. O mesmo rins que eu tenho, você tem. Independente da cor, você pode ser um doador de rins. Você pode ser um doador de medula. E cadê a cor? De sangue. E cadê a cor? Aonde ficou a cor? Aonde ficou o desejo de ser feliz com uma mulher, com outra mulher, de um homem com outro? Onde ficou? Se é pela vida nesse momento, né? Então é algo simples que nós temos que pensar, mas nós temos que executar também. Nós temos que abraçar o outro. Hoje eu aqui chegando no AmazonSat fiquei muito feliz, porque tem um dizer grudado na empresa, né, que diga a alguém que ama, né? Deixa eu dizer que te amo. Deixa eu dizer que te amo. Caramba, fiquei muito feliz. Nós temos que exercer isso. Nós temos que dizer isso para os nossos colegas. Às vezes a gente brinca, fica chateado, mas no final das contas a gente tem que ter esse olhar, essa vontade de querer o outro bem. E quando a gente quer o outro bem, é incrível. A gente também fica bem, a gente também fica feliz. A partir do momento que a gente trabalha a todo momento para ver o outro de alguma forma infeliz, você mal sabe que você está trabalhando para a sua infelicidade. Isso é regra,
Isso é regra. Você faz os ambientes onde você se encontra. Por isso que dizem que quando que a gente planta, a gente colhe, né? A gente mostrou isso, inclusive ontem, falando a respeito das nossas atitudes, que nós temos que pensar mais em relação a esses dizeres que você acompanhou, faz parte de uma campanha motivacional aqui do Amazonsat, até mesmo para a gente trabalhar palavras e atitudes simples, primárias, como por exemplo o bom dia, que às vezes a gente está irritado, passa pela pessoa e não dá um bom dia, não pergunta se está tudo bem, não chega com a equipe, porque você tem que, para eles ficarem motivados, alguém tem que começar, né? Então faz parte de uma campanha interna da Amazonsat, realmente para a gente até fazer uma brincadeira, né? E tem um segredo por trás disso que a gente ainda não descobriu, viu, gente? Mas aí quando eu descobrir eu te conto. E a gente vai voltar aqui para nossa tela interativa. Então a gente falou sobre o racional, sexual, social, tem um religioso que inclusive a gente trouxe aqui um pouquinho a respeito dessa experiência do capelão, falando essa questão do se importar com o próximo, de respeitar o que ele acha e as ideias, né? O ideal. Agora a gente tem o machismo, que também é conhecido como chauvinismo. Hoje a gente ainda encontra isso com facilidade, Isaac? Infelizmente, sim. No consultório, as mulheres aparecem dizendo a mim, porque ele quer mandar em mim, né? Porque eu estudo, eu trabalho, eu tenho minhas coisas e ele quer mandar em mim. Ele fica ditando o que eu tenho que fazer, ele me reprime, ele diz que eu tô feia, ele diz que eu sou culpada disso, culpada daquilo, ainda com aquele pensamento de Coronel de Barranco aqui na nossa região, né? A nossa região norte. Então isso, de alguma forma, é um machismo, onde você não faz com que a mulher tenha a voz ativa, a mulher não pense, mas tem muitas mulheres também que estão sendo machistas. E digo mais, vão sofrer, porque na formação histórica do homem, essa capacidade, que eu acho que é uma incapacidade, foi dada, infelizmente, ao homem. E ele exerceu até um certo tempo. Só que vocês, mulheres, com toda a beleza, com toda a vontade, com toda a garra, com todo o desejo de se colocar à disposição de uma cultura melhor, de uma sociedade melhor, com toda a fragilidade, com toda a sensibilidade de mãe, de mulher que vocês têm, vocês buscaram o espaço de vocês. Mas tem que saber controlar também esse ganho, né? Essas novas posições. Até porque as mulheres, a capacidade emocional dela é muito maior do que muitas das vezes a capacidade racional. E a do homem é muito maior do que a emocional. Então, por esse motivo, há um sofrimento por parte das mulheres. Principalmente num debate, por exemplo, numa instituição, numa organização, onde o homem se coloca na posição de força, se impõe. A mulher, se ela não estiver preparada emocionalmente, uma inteligência emocional, uma inteligência social e ser resiliente, ela entra em colapso, ela entra em choque e vai entender aquele debate como algo pessoal. E muitas das vezes não é algo pessoal, mas o homem usa desse subterfúgio da característica física, da característica da fala, da altivez da fala para dominar. Só que ele esquece que ali é uma mulher, né? Não é um par, um homem, para que ele entre nessa escala de debate de igualdade. E por isso as mulheres podem sofrer. A gente, num dia desse, conversando numa roda de pessoas, né, da área, a gente estava conversando sobre essa questão da posição da mulher. A mulher está colocando o homem dentro de casa para executar os serviços de casa e está saindo para trabalhar. Nós temos que ter muito cuidado com isso, porque isso pode vir à tona fatores psicológicos que ainda, né, nós, homens e mulheres, não dominamos, porque nós não buscamos, ou nós não estamos buscando esse saber. Então vamos em busca disso, vamos ler, vamos buscar nossas posições, mas não quer dizer que a mulher não tem que exercer os papéis que estão exercendo. Lindo, maravilhoso. Quem nunca ouviu aquela frase, né? Lugar de mulher é na beira do fogão. Pô, isso é machismo. Isso é um machismo muito feio. Eu não concordo, né? Eu sou uma pessoa que gosta de dividir companheirismo,
respeito, carinho, afetividade e etc e tal, né? Então não é bom a gente concordar com isso, não. Por que não dividir as tarefas, né? Necessariamente, né? Necessariamente. Agora a gente tem um outro tipo de preconceito também que a gente tem que falar, que é em relação aos deficientes. Até o pastor falou a respeito disso, né? Que a gente também encontra e as próprias vítimas acabam utilizando redes sociais, utilizando os veículos de comunicação para fazer algo diferente, para mostrar que eles são capazes, que eles conseguem. Por isso que a gente tem vários exemplos aí no esporte, inclusive, né, se destacando em várias modalidades. Isso mesmo. Com esses preconceitos, esses conceitos discriminatórios, né, fazem com que essas pessoas elas cresçam mais, elas tenham mais vontade, que é a teoria do caos. A gente acha que o caos ele é sempre negativo e não é. O caos ele é positivo, porque depois daquele mexer, daquela sacudida, você, com todas as seus sentimentos de inferioridade complexos, você vai em busca da superação. E quando você busca essa superação positiva, você se torna alguém que você nunca imaginava que era. Então podemos, entre aspas, colocar esses preconceitos como algo até positivo, porque a partir do momento que alguém me olha de tal forma, eu digo, tenho que superar esse olhar, mas eu tenho que superar não o olhar dele, do outro, mas o meu, como eu me vejo. Eu não tenho que deixar que aquele olhar transpasse as minhas vontades, os meus desejos, o meu querer de ser, né, em detrimento ao outro. Eu tenho que saber o que eu quero. Mas isso a gente pode pegar como estímulo, como evolução e crescer. É isso que na maioria das vezes os deficientes que são discriminados fazem. E é tão lindo, ainda agora eu estava vendo no Facebook, um rapaz, já um senhor sem os membros superiores, tocando violão com os pés e cantando maravilhosamente bem, né? Então, caramba, eu não tenho essa capacidade. Eu não tenho. Eu gostaria de ter, mas sei que não tenho. E ele tem. Então vamos valorizar, vamos ver o potencial dessas pessoas. Quais são os potenciais? Pessoas sem membros inferiores são hoje maratonistas, são corredores. Eu não consigo correr 100 metros. E ela consegue correr 40 quilômetros. Né? Então olha os espelhos que estão aí na sociedade para a gente se basear e parar com esses pensamentos que nós não devemos alimentar. Nós devemos sim, de alguma forma, fazer com que essas pessoas que executam esse tipo de comportamento, esse tipo de pensamento, sejam pessoas que nós venhamos a motivar, que busquem o saber e entendam também que isso é ruim para eles, que isso é péssimo para eles. Eles têm que buscar entender que isso não leva a nada. Não leva a nada, não vai haver crescimento social. E, na maioria das vezes, as pessoas têm filho, né? E a gente vai esperar que a gente sofra na carne para mudar? Não, não precisa sofrer na carne. Precisa só escutar alguém, aquela palavrinha. Respeita a outra pessoa. Ponto, né? A gente tem também um outro tipo de preconceito que é em relação ao etnocentrismo. E tem uma outra questão também que é a xenofobia. Enfim, a gente encontrou vários termos relacionados ao preconceito que a gente tem que discutir a respeito disso. O que caracteriza esses dois tópicos? Essa questão do etnocentrismo, de sujeito achar, como o pastor anteriormente falou, que o saber dele é maior, né, que a posição social dele é melhor e etc e tal, isso também é uma forma de se colocar na sociedade inadequadamente. Porque se você olha só para si e esquece o outro ou nega o outro, isso também é uma forma de preconceito e é um preconceito muito ruim, porque nós na sociedade nós não estamos sós, nós estamos constituídos por grupos, por sociedade em si e nós dependemos um do outro. Agora, para nós estarmos sentados aqui, né, conversando sobre preconceito, tem uma equipe toda por trás, fazendo com que isso seja feito da melhor forma possível, fazendo com que o que nós estamos dizendo seja alcançado no Brasil, para que nós tenhamos resultados positivos de reflexão em casa, na sociedade, para que uma pessoa
ao nos ouvir, vá em busca da mudança, vá em busca do olhar para si e diga, não irei mais fazer isso, irei sim combater isso, irei sim ajudar com que isso não exista mais, né? E isso começa muito dentro de casa. Nós temos que começar a ensinar nossos filhos, nossos companheiros, nossos irmãos, e na escola, nas faculdades, aquele riso quando alguém pergunta alguma coisa, né, é algo aterrorizante, é algo de preconceito, e aquele riso descredibiliza uma vontade de saber, porque a partir do momento que eu indago o meu professor querendo saber o que é, eu posso estar tirando dúvida de outro, e o outro que está rindo de mim não sabe, mas eu estou em busca do saber e não ligo para esse sorriso, né? Isso acontece muito nas salas de aula, isso é ruim, e a sala de aula é um lugar onde a gente de fato pode errar, mas infelizmente acontece essas situações que nós temos que educar essas pessoas para que elas mudem de pensamento, não discriminar, fazer com que elas se afastem, discriminá-las, mas sim trazê-las para perto e dizer que isso não é legal, mas não é legal para quem ela está agredindo, não é legal para ela, né? Então nós temos que educar. Bom, a gente percebeu que ninguém é melhor do que ninguém, né? E por que as pessoas têm esse ato de preconceito, acabam discriminando as pessoas? A gente vai responder essa pergunta no próximo bloco, tá bom, Isaac? Você de casa, não sai daí que o seu estilo de vida vai para um rápido intervalo. Aproveite esse momento para interagir com a nossa produção através do nosso WhatsApp. A gente volta já.